Boa tarde, amigos brasileiros, todos os nossos amigos lá no Brasil e também na França, mas falando português. Eu vou fazer a apresentação dos 4 discursos do Lacan, mas precisa fazer uma curta explicação. Vocês vão ver a primeira parte da apresentação, que foi gravadas numa primeira vez, faz um mês atrás, antes dos eventos do Covid-19, que agora faz que tudo nosso em Paris, em toda a França e quase na Europa, estamos trancados nos nossos apartamentos. Então temos muito tempo para verificar a qualidade do nosso trabalho. Então, você vai ver a primeira parte que foi gravada um mês antes, e depois eu vou fazer a segunda parte, a apresentação realmente dos 4 discursos, gravado agora. Por quê? Porque nessa tarde, quando fizemos a primeira gravação, eu estava com um braço bem ruim, não era aquele, mas o braço direito, eu não podia usar bem do meu braço, e eu preciso fazer qualquer manipulações. Então, eu prefiro fazer uma nova gravação para apresentar realmente os discursos. Bom, vocês vão ver antes a primeira parte com o Jean-Marc com o braço bem ruim. Tá bom? Boa noite. Então, vamos começar. Agradeço os presentes, e a Marlene e todos os brasileiros que pôde seguir a nossa palestra. Então, eu quero falar essa noite sobre os discursos de Lacan. Na verdade, faz muitos anos que eu trabalho sobre esse tipo de conceito lacaniano. E o discurso, os 4 discursos, me dá a pensar, porque, na verdade, eu sou de formação economista, eu conheço bem o pensamento do Marx, e cada vez que a psicanálise fala de Marx, eu não me sinto totalmente bem. Eu não estou bem fazendo a ligação entre o pensamento de Marx e de Lacan, do lado da parte da política e da economia, e da outra parte da psicanálise. Mas vamos ver como apresentar os discursos, e no final o discurso do capitalista, que é em relação direta com a formulação marxista do modo de produção capitalista, e tem um vínculo muito forte com o pensamento marxista. Primeiro ponto da minha palestra é a época da escrita do Lacan, nos anos 68 até 60, depois a década 60, 70, tinha uma importância muito forte do pensamento marxista na França, e também em todos os países do sul da Europa, Espanha, Itália, Portugal também. A juventude discutava muito da teoria marxista. Não é uma surpresa de achar que Lacan ele vai, nessa época,
trabalhar sobre os conceitos marxistas e mais que trabalhar, porque ele foi amigo com Althusser, que é um grande filósofo marxista que era terceiro companheiro do Partido Comunista Francês e que acolhe o Lacan na escola Normale Supérieure. Então, tem uma concordância muito forte nessa época entre a importância do pensamento marxista e o trabalho de Lacan. Mas, com essa concordância, a gente já pode dizer que Lacan ele falou muito de política. Eu acho que não. Do meu ponto de vista, eu acho que tem uma homologia entre o pensamento marxista e a teoria lacaniana, mas do lado do Lacan, ele é muito prudente em relação com uma posição política muito ferma, numa direção precisa. Eu quero fazer várias citações dizendo, exprimando as ideias de Lacan, a sua posição do lado da pura política. Por exemplo, uma frase extraída do Escritos, que Lenin escreveu: a teoria de Marx é toda poderosa porque é verdadeira. Ele deixa vazio a enormidade da questão aberta por sua palavra. Por quê? Assumindo a verdade do materialismo com suas duas faces, que são apenas uma, a dialética e a história, porque torna-la a teoria aumentaria seu poder. A economia inspirada do Capital, do Marx, não leva necessariamente o seu uso como um poder de revolução. E a história parece exigir mais ajuda do que uma pregação dialética. Então, isso é claro que o Lacan é muito prudente em relação com a teoria marxista e o uso dessa teoria com os seus conceitos. Mas ele vai, além disso, ele vai falar mais de gozar, com analogia, com mais-valia, com o conceito marxista. Então, vamos ver como ele está desenvolvido o seu pensamento. Eu quero fazer uma citação, o Lacan, no seminário Avesso da Psicanálise, de 68. Se sabe que o discurso está ligado aos interesses dos sujeitos, isto é que Marx chama, ocasionalmente, de economia, porque esses interesses são, na sociedade capitalista, inteiramente mercantis. Só que a mercadoria, sendo ligado ao significante mestre, o mestre significante mestre, não resolve nada para a denúncia dessa forma, porque a mercadoria fica sempre ligada a esse significante mestre após a Revolução Socialista. Talvez mereça uma explicação. Pelo Lacan, o fato de mudar de sistema econômico, de sistema político, não vai mudar a posição do sujeito moderno frente à sua dependência com o significante mestre, porque a mercadoria não vai mudar. Num país socialista como num país capitalista, tem assalariados, e os assalariados que ele vai trabalhar por uma empresa ou pelo Estado, não vai mudar a sua posição, finalmente, a sua posição de assalariado. E para ele, a dependência em relação com o significante mestre, não vai mudar, não é a revolução que vai mudar isso. E várias vezes o Lacan ele brincou, ironizou sobre o termo de revolução, que era
um termo muito usado na minha juventude. Eu usei muito, pessoalmente. Mas ele dizia, a revolução qual é? É tornar-se si mesmo, fazer um torno e chegar ao mesmo lugar. A revolução da Lua com a Terra, da Lua com a Terra, e fazer isso frente à Terra, fazer o torno da Terra e chegar ao ponto de ida para fazer um outro tour. Pelo Lacan, uma revolução é girar si mesmo em torno e chegar para nada. E ele ironizou várias vezes, dizendo ao estudante nessa época que se eles querem fazer uma revolução, eles vão achar um mestre. Um mestre depois da revolução. Partindo de um mestre, eles vão achar um mestre depois da revolução. Pensando a Revolução Francesa, por exemplo, o final da Revolução Francesa, o que aconteceu, o Napoleão, que realmente foi um mestre, e não um bom mestre, além que ele fez consequência pela criação do Brasil moderno. Bom, então, depois com essas primeiras precisões, vamos entrar na homologia, no ponto de homologia entre Marx e o Lacan. Por exemplo, acho que tem duas principais homologias entre o pensamento, o modo de pensar de Marx e os conceitos e a posição lacaniana. No trabalho do Marx, ele fala muitas vezes no seu trabalho do conceito de alienação. Pelo Marx, a alienação tem duas formas de alienação. Tem a alienação do trabalhador. A alienação do trabalhador, por quê? Porque ele é assalariado e o que ele está fabricando, o que ele está fazendo, não vai, o objeto não é a sua propriedade. Ele trabalha por um outro. É diferente de um artesão, de um fazendeiro, de um artista. Ele trabalha por si mesmo. E o seu objeto ele vai vender diretamente. Mas o assalariado, ele trabalha, mas o fruto do seu trabalho é alienado. Então, por Marx, tem uma alienação econômica. E tem também uma segunda alienação, a alienação ideológica. A alienação ideológica no sentido seguinte é que o consumidor, o consumidor, ele está pensando satisfazer o que ele precisa ao momento, vai comprar uma coisa, um objeto, um serviço, ele vai ser feliz um momento e depois desse instante de felicidade, o que se passa, ele vai sentir que não é o verdadeiro objeto, ele vai de novo comprar uma nova coisa, um novo objeto, e pelo Marx preciso lembrar da citação da primeira frase do Capital de Karl Marx. O Capital de Karl Marx começa assim: a riqueza da sociedade em que o modo capitalista de produção reina promete ser o imenso acúmulo de mercadorias. Então, para o Marx tem uma alienação do consumidor. Ele não vai buscar a felicidade no consumo, mas não vai ser feliz. Vai ser alienado. O conceito de alienação, o Lacan usa desse conceito, que na verdade vem do Hegel na filosofia, e pelo Marx também, e sabemos que a alienação do lado do Lacan, no sentido de Lacan, a alienação é a alienação fundamental. O ser humano, o recém-nascido, ele vai ser alienado à linguagem,
a palavras, a atitude, o comportamento, os desejos dos seus pais, principalmente da sua mãe. Alienar é um termo jurídico que significa ocupar um lugar que pertence ao outro. A gente compra uma casa financiada pelo banco, é o banco que financia, mas é o sujeito que mora dentro daquela casa, é o cidadão que mora dentro daquela casa, que na verdade pertence a um outro. Então a alienação da criança é isso, ela ocupa um lugar que pertence aos pais, porque os pais é que a colocaram ali. Exato. É o termo jurídico. É o termo jurídico, exatamente. Acho que tem, eu achei muitas vezes que tem uma outra homologia entre o modo de pensar de Marx e do Lacan, ou também do Freud. Pelo Marx, tem uma constante proposta que a estrutura econômica funciona fora da consciência humana. Se você lembra, talvez, lembrança de curso de filosofia, talvez do Marx, você talvez sabe que ele fazia a distinção entre a infraestrutura e a superestrutura. Numa sociedade, a infraestrutura é o modo de produzir as coisas, é a produção. É o modo material como a gente fabrica coisa necessária para a sua vida. Isso é a infraestrutura. E sobre essa infraestrutura são as ideias, são o sistema político, são a cultura, são os artes, que dependem das condições materiais de vida. Mas a gente não pensa que a sua ideia é em relação diretamente com a produção material. Pelo Marx, sim. A produção material vai influenciar, vai produzir um tipo de arte, um tipo de sistema político, um tipo de cultura e um tipo de ideias. Não são as ideias que dominam, é a infraestrutura econômica que domina. Você pode fazer facilmente a relação com o inconsciente. O inconsciente é realmente isso também. O sujeito, ele pensa que o seu ego, o seu eu, é autônomo, ele é criativo, ele é livre, ele pode fazer o que ele quer, o que ele pensa. O seu pensamento, ele pensa que é autônomo, mas na verdade o que mostra a psicanálise é que ele é totalmente, ou por uma grande parte, sujeito do seu inconsciente. Que o inconsciente vai aparecer, tem produção de forma de inconsciente, com o lapsus, com a psicopatologia cotidiana, com o humor, com várias, com os sonhos, com os sonhos também. E isso é a infraestrutura do sujeito, a gente pode dizer. E sobre essa infraestrutura vai aparecer a superestrutura, que é o eu. Então, por isso que tem homologia entre o modo de pensar e do Marx e do Lacan. E o Lacan era um grande leitor do Marx quando ele era jovem, já ele gostava de ler o Capital. Ele mostrou o seu exemplário dizendo, já faz muito tempo, não é de moda que eu conheço Marx, eu gosto do seu pensamento. Além que da sua posição como cidadão, ele não mostra uma particular intenção do lado dos marxistas. Ele não